Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Como eu sempre falo, é um prazer ter você aqui para nós estudarmos a palavra de Deus. E, como você sabe, ou se você está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Êxodo, tá? Então, esse trimestre que compreende julho, agosto e setembro, nós estamos estudando o livro de Êxodo inteiro, ok? Então, essa semana não vai ser diferente. E para você não perder as próximas semanas, então já se inscreve no canal, ok? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você antes de nós começarmos esse estudo. Você está acompanhando o nosso quadro Ensinos de Jesus? É um quadro muito importante se você quer conhecer mais da Bíblia e ele acontece todas as segundas-feiras às 8 horas. E olha, nós estamos já no estudo 15º, onde nós falamos sobre os profetas, e são só 18 temas. Então, para você também não perder, já se inscreve aí no canal. E a playlist já está quase completa, aí para você poder compartilhar, para você poder assistir, para você poder revisar, e está aí no canal, tá? Então, antes de nós fazermos a nossa oração, já pega aí a sua lição, pega a sua Bíblia e pega uma caneta também, tá? Que essa lição tá muito importante para a gente entender um pouquinho mais das tábuas da lei, tá? O que ela representa na nossa vida, se ela já ficou para o passado, se ela também é para o presente, então a gente vai estudar isso. E nós já estudamos esse tema também no nosso estudo Ensinos de Jesus, tá? Então, se você também quiser aprofundar teu conhecimento agregando ao que nós vamos estudar aqui, eu vou deixar um card aqui em cima para você só clicar e já ser redirecionado para o vídeo, ok? Então vamos fazer a nossa oração? Grandioso Pai, querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de podermos estudar a sua palavra. Nós te agradecemos porque em um mundo complicado, um mundo de correria, nós temos tempo para estudar a sua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento nesse momento, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos instrua, para que possamos entender exatamente o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que pedimos e desde já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa lição dessa semana é a aliança no Sinai. Você lembra de algum episódio que a Bíblia traz para nós com essas informações? Com certeza sim, né? Eu já falei anteriormente. Então vamos para a nossa Bíblia e vamos ver os nossos versos para memorizar, tá? Que estão lá em Êxodo 19, dos versículos 4 ao 6. Se você não sabe, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? Então, pega aí na sua Bíblia, pausa o vídeo para acompanhar nela, porque é muito importante para você ver se está realmente escrito o que eu estou falando, ok? Não deixe de conferir na Bíblia. Então, Êxodo 19, dos versículos 4 ao 6. Olha só o que diz. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Se você percebeu, nesses 3 versos que nós lemos, eu fiz até um comentário aqui na minha lição, que o primeiro verso, que foi o verso 4, é Deus lembrando o povo dele o que ele tinha feito por eles. O segundo verso também é muito especial, que é o verso 5, que traz a ideia de uma promessa condicional. Então a gente vê ali no início do verso que diz, agora pois se ouvirem atentamente, e aí vem a bênção de Deus, né? E o último verso ele diz do que ele é o dono, por que ele tem essa autoridade, né? Porque toda a terra é minha. E eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal com você, que para nós é muito difícil entender que Deus é dono de tudo, né? Você às vezes pode pensar assim, ou aquelas frases feitas que todo mundo diz, mas não para refletir no real sentido delas, como Deus é fiel, e essa que a gente acabou de falar, né? Que tudo é de Deus. Quando você fala tudo é de Deus, é tudo. Então, teus problemas são de Deus, a tua vida, os teus dons, o teu tempo, tudo é de Deus. Então a gente tem que ficar bem, com bastante cuidado nesse sentido do que nós estamos usando as nossas coisas, né? Se tudo é de Deus, então é emprestado para nós. Então a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível, ok? Então vamos para a nossa parte introdutória da lição, que diz assim, para onde Deus levou os israelitas depois de libertá-los? Uma pergunta bem simples, e você poderia responder, ele levou para o deserto com a intenção de levar para Canaã, né? E essa pergunta está geograficamente correta, tá? Mas está teologicamente incorreta. Olha só o que a lição vai trazer aqui para nós.
A resposta teológica à pergunta revela prioridade e objetivo divinos. Olha só, ele os levou para perto de si, que é o que nós lemos ali no verso 4, né, da nossa lição, que diz assim: Vocês viram que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas da águia, e os trouxe para perto de mim. Olha só, é interessante que a gente precisa de um estudo para entender um verso, né? A gente leu o verso e não se atentou para esse detalhe. Agora, pelo estudo, a gente está se atentando aos mínimos detalhes. E continua aqui que diz assim: quando nos afastamos, Deus nos procura e nos chama de volta. Você já teve esse sentimento de você ir tão longe e aquele sentimento triste, né? Aquele sentimento de eu estou no caminho errado, meu lugar não é aqui, meu lugar é perto de Cristo. É interessante como muitas pessoas sentem esse sentimento, né? E esse sentimento não é exclusividade de nós agora. Isso aconteceu também no Éden, né? Então, essa história nos lembra quando Deus foi buscar Adão. Entre outras histórias que é sempre Deus buscando, ele sempre dando o primeiro passo, né? Só que a escolha fica na mão da pessoa. E um verso que eu gostaria de finalizar essa parte introdutória está lá em Mateus 11, 28. É um verso muito importante que vai carimbar o que a gente acabou de falar, tá? Mateus 11, 28 diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus chama a todos nós. E olha só, nosso destino eterno depende da nossa resposta. E isso pode ser um felizmente ou um baita de um infelizmente, né? Isso, infelizmente, está nas nossas mãos, porque se a gente pudesse colocar na mão de Deus, estava tudo certo. Mas nós temos o livre-arbítrio, então escolher ou não o lado de Deus. Vamos para a nossa parte de domingo, que diz assim, no Monte Sinai. Então vamos entender um pouquinho mais dessa história, vamos lá para Êxodo 19, vamos ler dos versículos 1 ao 8. Então, pega aí a sua Bíblia e acompanha comigo a leitura, ok? Êxodo 19, dos versículos 1 ao 8, que diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Um ponto de curiosidade que a lição traz aqui é que esse lugar onde Moisés falava com Deus, eles chamam de Jebel Musa. Olha só que interessante, que é uma península que fica no Sinai e tem 2.285 metros de altitude. Então pensa que alto. Essa também é a montanha onde Deus chamou Moisés para liderar o seu povo, que você pode voltar um pouquinho aí em Êxodo 3, tá? A partir do versículo 1 vai falar sobre isso. Para deixar mais claro o que Deus falou com ele nesse monte, eu gostaria de voltar com você em Êxodo 3, versículo 12. Que olha só, Deus ele falou uma profecia para Moisés, que diz assim: Deus lhe respondeu: Eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha só que bênção, então Deus revelando a Moisés o futuro. Olha só, após 2 meses de viagem, os israelitas então chegaram no Sinai e eles passaram cerca de 1 ano nesse lugar. Então foi nesse lugar onde Deus deu as mais diversas leis, né? Onde você pode ver de Êxodo 19 ao 40, Levítico do 1 ao 27 e Números do 1 ao capítulo 10. Então foi um ano de muito aprendizado, onde eles souberam que eles poderiam comer o que não poderiam, como eles trariam as leis, né, ali para o povo. Então foram várias e várias coisas muito importantes que você pode se aprofundar lendo esses capítulos citados, ok? Continuando a nossa lição, diz assim: Deus tomou a iniciativa e estabeleceu aliança entre ele e Israel.
sob a condição da obediência do povo e de manter um relacionamento com ele, Deus prometeu fazer dele tesouro especial, reino de sacerdotes e nação santa. Ser um povo santo significa ser um povo dedicado a Deus e, além do mais, revelar o seu caráter aos outros. E essa era a função de Israel, só que não ficou lá atrás, essa é a nossa função. Então, quando as pessoas entrarem em contato com você, quando te virem, elas têm que ver o caráter de Deus, você tem que demonstrar. Você não pode ser uma pessoa onde não reflete o caráter de Deus, porque isso seria um perigo, né? Uma pessoa que fala que anda com Deus, mas não tem o caráter dele, é alguma coisa a se pensar, né? Alguma coisa a refletir. Porque se nós não estamos trazendo o caráter de Deus para as outras pessoas, né? Mostrando o amor dele aos outros, alguma coisa está errada na nossa vida, ok? Vamos para a parte de segunda-feira que diz: preparando-se para a entrega da lei. Vamos ver isso então? Vamos lá para a nossa Bíblia e continuar o capítulo 19, tá? Agora dos versos 9 ao 25. Mas eu vou parar no 16, tá? Porque o 16 é bem interessante. E aí, na sequência, a gente continua. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Eu gostaria que você imaginasse essa cena que nós lemos aqui, principalmente no versículo 16. Que importante espetáculo, mas olha que magnífico de pensar uma coisa dessas. Para nós seria um pouquinho mais comum, porque assistindo filmes onde tem efeitos especiais, a gente consegue ter uma pálida noção do que foi esse momento aqui. Mas eles, imagina, eles não tinham internet, não tinham nada de inteligência artificial, e tudo vendo ali ao vivo, o monte tremendo, né? Eu já vi em Curitiba um show de drones e eu achei bem legal. E na internet você encontra show de drones do Japão, que é muito mais abrangente, né? São muitos mais drones, e eu acho impressionante. Então imagina o próprio Deus fazendo uma apresentação dessas. E um outro importante comentário aqui é que Deus deixou bem claro para que eles lavassem as suas vestes. E isso traz uma importante lição para nós. Olha só a importância de nós estarmos dignos na presença de Deus. Então, com a nossa melhor roupa, né, limpinho, isso traz aqui essa ideia nesses versículos que nós lemos. Então, vamos continuar a nossa leitura agora até o versículo 25. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Vocês notaram o quanto é sagrado estar na presença de Deus?
Olha só que cena espetacular, né? Então ali Deus traz toda a sua autoridade, né? E vê como é um momento solene, então um momento de respeito. Então isso traz também outra lição para nós, de que quando nós vamos na casa de Deus, nós devemos ter reverência, porque ali se encontra Deus. Não que Deus não esteja na nossa casa, mas ali é uma casa consagrada a Deus, é a casa de Deus. Então é importante que quando a gente vai na igreja, a gente não fique de conversinha furada, né? Porque ali é um momento para você prestar culto a Deus. Os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eles formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. De acordo com o relato bíblico, os 10 mandamentos eles foram proclamados por Deus e também escritos por ele. E é interessante que os 10 mandamentos no original não são chamados de os 10 mandamentos, e sim de as 10 palavras. E essa expressão vem de dabar, tá? Que significa palavra, sentença, assunto, coisa, discurso, história, promessa e declaração. Então segura bem aí essa informação de que dabar também significa promessa, tá? Que a gente vai voltar nesse ponto. Quando Paulo resumiu a lei de Deus como amor, ele citou os 10 mandamentos. Isso você pode ver lá em Romanos 13, tá? E o amor é a essência da lei de Deus, porque ele é um Deus de amor. Isso você pode ler lá em 1 João 4,16. Porque lá diz exatamente que Deus é amor, ok? Vamos para a nossa parte de terça-feira, e o título é A Entrega do Decálogo, ou a entrega das 2 tábuas da lei, como você preferir, do jeito que você achar melhor, porque está se referindo à mesma coisa, ok? Então vamos ler os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, dos versículos 1 ao 17. Eu gostaria que você prestasse atenção nos primeiros 2 versos que nós vamos ler. Olha só o que diz. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você nota aqui que Deus primeiro revelou a sua graça, né? O tanto de amor que ele tinha por esse povo, porque ele tirou esse povo do Egito, que era um povo escravo. E aí sim, ele vai dar a lei dele. Então, primeiramente, ele revelou sua graça, e só na sequência, ele revelou a sua vontade. Então, vamos ler a partir do versículo 3 até o 17, que são os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Os mandamentos deveriam ser observados por amor e gratidão a tudo que Deus tinha feito por esse povo. Eu fico pensando, na verdade, eu gostaria até que você pensasse, sabe quando alguém te faz alguma coisa, um favor muito grande, que você não sabe como agradecer essa pessoa? Não tem nada que você faça que você possa preencher aquela gratidão que a pessoa fez na sua vida. Isso era o que deveria estar ocupando o coração dessas pessoas. Imagina, Deus, através de várias situações sobrenaturais, livrou esse povo. Então, das pragas, no Mar Vermelho, do exército egípcio, então de diversas formas. E mesmo assim, nós vemos que eles não eram tão gratos a Deus. A palavra-chave dos 10 mandamentos é amor, tá? Eu gostaria de ler com você Lucas 10, versículo 27, que é um verso que muitas pessoas interpretam de uma forma errada, né? Então olha só o que diz Lucas 10, versículo 27. A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Muitas pessoas falam que Deus resumiu ou aboliu essas leis aqui, essas 10, e agora só essas duas valem. Mas, olhando bem essas duas leis, e nós já tivemos um estudo no quadro Ensinos de Jesus só falando sobre isso, e eu vou deixar aqui no card novamente. Como que eu vou saber? Como que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, né? Então, esses 10 mandamentos, eles descrevem isso, porque eles são divididos em duas partes. Os primeiros 4 são amar a Deus e os últimos 6 são amar o próximo, tá? Então eles são bem descritos ali em Êxodo 20, que foi o que a gente acabou de ler. Só que aqui na lição trouxe uma informação muito legal de o que eu vou amar, o que eu vou honrar quando eu obedeço os 10 mandamentos. Olha aí na tela. 1. Honrar e reverenciar a Deus, dando a Ele o primeiro e mais elevado lugar em todas as situações de nossa vida. 2. Honrar e preservar a posição exclusiva de Deus e não substituí-lo por algum ídolo de qualquer forma, seja física, simbólica ou espiritual. Nossas afeições mais puras pertencem ao Senhor. 3. Reverenciar o nome de Deus, seu caráter e reputação. 4. Honrar seu dia de descanso e adoração, o sábado. 5. Respeitar os pais. 6. Respeitar a vida. 7. Respeitar o casamento. 8. Respeitar a propriedade das pessoas. 9. Respeitar a reputação dos outros. 10. Respeitar a si mesmo para que nenhum desejo egoísta manche seu caráter. Olha só, é muito simples, né, o que está escrito aí. E é interessante que um dia eu vi uma analogia que se fosse Deus te pedindo assim, e eu já falei isso aqui em outros vídeos também, para você me honrar, para você me obedecer, para você estar em comunhão comigo, você precisa ir para Jerusalém 3 vezes por ano. Você não ia fazer um sacrifício para fazer isso? Mas Deus só fala, guarde os mandamentos, ou seja, coloque eles em prática. Seja uma pessoa que obedece os mandamentos. E aí, eu gostaria de ler com você João 14, versículo 5, que é um texto muito importante e que é importante que você também saiba sempre desse verso, tá? Olha só o que diz, então, João 14, versículo 15. É um verso bem pequeno. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então você vê que é bem específico. Se você ama Deus, obedecer os mandamentos dele vai ser muito natural. Da mesma forma que nós, quando amamos os nossos pais, nós procuramos obedecê-los da melhor forma, assim também é com Deus, ok? Vamos para a nossa parte de quarta-feira que diz diferentes funções da lei de Deus. Olha só que importante. Aqui vai começar da seguinte forma. A lei de Deus revela seu caráter, quem ele é. Assim como Deus é santo, justo e bom, também é sua lei. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Eu gostaria de trazer aqui duas analogias para você entender um pouquinho mais da lei de Deus. A primeira analogia que eu gostaria de fazer com você, pense num lugar, num gramado bem grande, um lugar bem recreativo, como se fosse um sítio. Então esse sítio é bem grande, tá? Então só para você entender, tem piscina, tem rio dentro dele, tem várias coisas. Só que ele tem um muro em volta dele. Olha só, esse muro ele está dividindo o terreno ali, o sítio, de uma parte íngreme fora dele. Então, o que seria essa analogia? A analogia aqui, presente, esse muro é a lei de Deus. Ela nos protege, porque passando ela é só dificuldades, problemas, tá? Dentro dela é só felicidade. Então, olha só como fica mais claro, né, para a gente entender a lei de Deus. A segunda analogia que eu gostaria de mostrar aqui para você também é uma placa de trânsito. É uma sinalização. Então, por exemplo, quando você está viajando e quer chegar em determinada cidade, você vai olhando as placas e vai dizendo, né, tal cidade a tantos quilômetros. Da mesma forma, é a lei. A lei nos informa onde chegar a Jesus ou como chegar a Jesus. Isso eu achei muito legal que a lição trouxe aqui. Então, essas são formas de nós entendermos mais. Assim como Jesus buscava analogias, ali principalmente onde a gente vê nos evangelhos, né, da semente, do semeador, a água. Então, ele traz, e a gente é só adaptar para os nossos dias, né, para a gente entender com mais clareza o que ele quer nos ensinar. Então, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, vamos ler Tiago 1, versículos 23 a 25. Olha só que legal esse texto. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que a realizar. Um espelho ele mostra os nossos defeitos. Por exemplo, se você está com uma mancha no rosto, se tem alguma coisa bagunçada, se o teu cabelo não está penteado, ele mostra. Só que o espelho pode tirar essa mancha, pode pentear teu cabelo? Não. Da mesma forma a lei. A lei nos mostra o que está errado na nossa vida. E aí nós temos que buscar a Deus, ou seja, a água, o pente, né, nessa situação, nessa analogia que a gente fez, para nos ajudar, ok? E só Ele pode nos curar. Só Ele pode tirar as manchas da nossa vida. Por isso que nós precisamos nos alimentar diariamente de Cristo. É exatamente o que diz lá 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Orai sem cessar. Nós precisamos estar em comunhão com Deus diariamente, porque uma hora que a gente não esteja em comunhão com Deus, é fácil de a gente cair, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Vamos para a nossa parte de quinta-feira que diz a lei como promessa de Deus para nós. Olha só que bênção. Vamos para a nossa Bíblia? Vamos para Romanos 3, dos versículos 20 ao 24. Olha só o que diz. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vocês viram aqui que Paulo, ele diz claramente que nós não somos salvos por obras da lei? Isso é exatamente o que acontecia com o jovem rico. O jovem rico, ele guardava todos os mandamentos, só que ele não tinha o coração entregue a Deus, e isso fez total diferença. Outra situação que a lição traz para nós está lá em Romanos 10, versículo 4, tá? Um pouquinho para frente de onde nós estávamos, e diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quando Paulo fala aqui que Cristo é o fim da lei, ele não está se referindo a Cristo como se ele tivesse abolido a lei. Não, muito pelo contrário. Ele está falando aqui, nesse sentido de fim, finalidade, objetivo. A palavra telos, que é do original aqui, indica especialmente propósito, que é finalidade, e não tempo, ou seja, não término, né? Então, finalidade. Cristo é o objetivo da lei, então para quem ela aponta. Então olha só que importante nós entendermos isso, que Cristo é a finalidade da lei e não o fim da lei. A lei é uma expressão do pensamento divino. Quando recebida em Cristo, torna-se nosso pensamento. Ergue-nos acima do poder dos desejos e tendências naturais, acima das tentações que induzem ao pecado. Deus quer que sejamos felizes e nos dê os preceitos da lei para que, ao obedecer-lhes, possamos ter alegria. Vamos então finalizar com a nossa parte do estudo adicional? Olha só esse parágrafo aqui que importante. Deus pretendia fazer da ocasião em que pronunciaria a sua lei uma cena de impressionante e respeitável grandeza, à altura do exaltado caráter daquela lei. O povo precisaria compreender que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus devem ser consideradas com a maior reverência. Olha só que importante, lembra que a gente falou anteriormente? Quando a gente está na casa de Deus, quando a gente manuseia a Bíblia, tudo que envolve espiritualidade, Deus, precisa ser tratado com reverência, porque Deus é um Deus de ordem e decência, né? Então isso aqui traz para nós a ideia de que quando a gente vai para a igreja, não é um clube, não é um local onde a gente vai para confraternizar com os amigos, é um local que a gente vai para prestar culto a Deus. Muitas pessoas vão para a igreja e falam assim, no final, né? Ah, eu não gostei desse sermão, ah, tal pessoa cantou mal. Mas as pessoas ali foram para prestar culto a você ou a Deus? Isso é importante da gente refletir. Mas o principal ponto aqui que eu achei muito bom de pontuar é: nós devemos ter reverência na casa de Deus, nós devemos ter reverência para com as coisas de Deus. E um segundo texto que eu gostaria de ler é o segundo parágrafo que diz o seguinte: o princípio da reverência brota da compreensão da majestade de Deus. Ao contemplar sua glória, o coração se enche de gratidão e orgulho é humilhado. Quanto mais perto vemos sua santidade, mais vemos nossas imperfeições, levando-nos a ter sede de sua presença transformadora e o desejo de ser semelhantes a ele. Saber quem somos em contraste com Deus e sua lei nos torna dependentes da morte substitutiva de Cristo por nós.
Então você vê que quanto mais perto você estiver de Cristo, mais o seu orgulho vai ser diminuído? Olha só que bênção! Mais os frutos de Deus vão ser refletidos no seu caráter. E isso é muito importante, esse é o auge do cristianismo. Nós devemos representar Cristo às pessoas. Eu fico por aqui e te espero no nosso estudo de segunda-feira às 8 horas, ok? Até mais!